Ela é um texto aqui bastante conhecido, que se encontra em 2º livro dos Reis, capítulo 5, o versículo 1 a seguir, que nos diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramentos aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E nós vemos aqui: Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou-se as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e verde, que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Amados ouvintes, estão ligados neste programa. Quero aqui vos falar de uma história bastante conhecida em meio dos evangélicos. Um homem que diz, segundo a palavra do Senhor, que era o chefe do exército da Síria, do rei da Síria. Um grande homem, chefe do exército da Síria. Era um grande homem, um homem valoroso. A Bíblia diz que ele era um homem valoroso, porém ele era leproso. Um homem importante, valoroso, um homem muito importante, mas não podia estar em meio das multidões. Ele não podia participar de reuniões, ele não podia andar no meio da sociedade. Era um homem que estava se excusando de muitas coisas, porque ele era leproso. Mas nós vemos aqui uma jovem, uma criança. A Bíblia fala de uma moça, provavelmente uma adolescente, que quando o exército da Síria invadiu a Israel, com certeza levaram muitas pessoas, mas a Bíblia aqui fala sobre a menina que foi levada cativa para prestar serviço ali para a esposa do general, para a esposa deste grande homem que era chefe do exército da Síria. E essa menina, quando percebeu que o seu patrão, o seu esposo daquela mulher que estava sobre os seus cuidados, era leproso, ela se expressou aqui no versículo 3. Dissera a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele restauraria da sua lepra. Nós vemos aqui 3 personagens principais nessa história. O profeta Eliseu, que chamamos de um homem de Deus.
Nós vemos aqui a menina que foi usada por Deus, evangelizando onde ela estava, longe da sua terra de origem, longe do seu povo, longe dos seus pais, mas ela aqui estava a chama do evangelho em seu coração. Nós vemos aqui o personagem que estava necessitando do milagre, o personagem Naamã, que precisava de restaurar a sua saúde. E nós vemos os pontos de vista negativo de Naamã e também vemos aqui o ponto de vista positivo dos seus soldados que lhe acompanhava, dos seus servos. E nós vemos aqui a moça que evangelizou. Nós vemos que, amados e queridos irmãos, quantas pessoas que falam de Deus, tantas pessoas que pregam a palavra do Senhor, tantas pessoas que aonde quer que ela se encontra, ela prega o evangelho, ela fala de Deus, ela anuncia o evangelho. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos que evangelizar, como a Bíblia diz, a tempo e fora de tempo. Nós não podemos nos calar, porque o próprio Cristo disse: se vós se calardes, as pedras clamarão. E essa menina, longe da sua terra, ela evangelizou, falando aqui do homem de Deus, o profeta Eliseu. Mas quem era o profeta Eliseu? Profeta Eliseu, discípulo de Elias, aquele que quando falava caía fogo do céu, o homem que vivia no monte da oração. Quando se fala em Monte Carmelo, vem em nossa mente a lembrança de Elias, o homem que esteve orando várias vezes no Monte Carmelo. E Eliseu era o seu discípulo, também um homem de Deus. Nós vemos que Sunamita falou muitas vezes que sempre quando Eliseu passava ali na sua casa, ela percebia que aquele homem era um santo homem de Deus. E nós vemos a diferença entre um homem de Deus e um santo homem de Deus, porque nós sabemos que na Bíblia está recheado de versículos que falam de homem de Deus. Só que Eliseu, nós vemos que a Sunamita fez questão, porque ela viu em Eliseu um diferencial. Ela fez questão de falar um santo homem de Deus. E nós vemos aqui que a menina também falava de Eliseu. Ah, se meu Senhor estivesse ali diante do profeta, o homem de Deus, que mora em Samaria, em Israel, ele iria lhe restaurar da sua lepra. Mas vejamos aqui que a sua criada falando aqui para a sua senhora, e quando a senhora ouviu a mensagem da menina, a mensagem tocou em seu coração, e ela imediatamente falou para o seu esposo Naamã, e Naamã notificou ao rei ali da Síria, e a Síria imediatamente, sem perca de tempo, reconhecia o potencial ali daquele homem, reconhecia que ele era um grande homem, era um homem valoroso, mas estava leproso. Imediatamente enviou-lhe uma carta, e junto com a carta também estava ali o general da Síria, estava ali o servo do rei, que era o homem que estava leproso, e também com seus criados, com os seus soldados que ele acompanhava. Imediatamente, sem perca de tempo, correram em busca do milagre. Quantas e quantas pessoas buscam o milagre e muitas vezes não recebem. Quantas e quantas pessoas correm em busca de milagre, mas muitas vezes chegam em lugares errados, muitas vezes não têm fé, muitas vezes não crê na palavra, e muitas vezes eles querem só o benefício, mas não querem servir a Deus. Quantas e quantas pessoas precisam de um milagre? Quantas e quantas pessoas querem um milagre? Mas muitas das pessoas que querem o milagre não querem Deus em sua vida. E nós vemos aqui que a menina falou do Deus vivo. A menina falou aqui do profeta de Deus, que era o profeta que ia restaurar a lepra de Naamã. E nós sabemos que quando Naamã chegou
eu creio ele empolgado, muito animado, vou já voltar sã e restaurado da minha saúde. Que quando ele chegou na porta de Eliseu, que ele recebeu aquela notícia através de Geazi, porque o rei mesmo, quando viu a carta, ficou desesperado, rasgou as suas vestes e ficou com medo, pensando que eles queriam saquear ali aquela região. E Eliseu soube e disse para ele: deixai vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Mas quando ele chegou na porta da casa ali de Eliseu, que eles contaram a história, Eliseu não foi receber Naamã. Eliseu simplesmente mandou um recado, porque o homem de Deus, quando fala, Deus assina embaixo. O homem de Deus, quando fala, Deus cumpre. O homem de Deus, quando fala, Deus honra. Nós sabemos que Eliseu, ao atravessar o rio Jordão com Elias, que ele voltou, nós sabemos que 50 filhos de profeta estavam do outro lado, esperando Eliseu. E quando Eliseu voltou, muitos deles pensaram: e agora o que vai acontecer? Elias abriu o rio Jordão e atravessou a pé enxuto. E agora Elias não veio com Eliseu, e Eliseu está só. Será se o rio Jordão vai abrir para Eliseu? O que vai acontecer? E muitos estavam na expectativa. Só que Eliseu vinha cheio da unção de Deus. Só que Eliseu vinha cheio do poder. Eliseu vinha cheio de autoridade. Eliseu vinha revestido com o poder que vinha do alto. E o rio Jordão, eu creio que pensou, se ele fosse pensar no meu ponto de vista, e agora eu vou abrir para Eliseu. Mas quando Eliseu chegou, chegou com autoridade. Eliseu chegou com unção e ordenou, e o rio Jordão teve que abrir. Pois esse profeta era o mesmo profeta que simplesmente mandou uma palavra através do seu servo Geazi. E quando Geazi disse para Naamã: olha, Eliseu disse para você mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Agora o rei se indignou, ou melhor, o chefe do exército, Naamã, se indignou. Por que Naamã se indignou? Porque Naamã, ele se achava que era mérito dele. Ele chegou querendo comprar milagre. Naamã levou muito ouro, prata, veste, 10 mudas de vestes preciosa, veste fina, querendo comprar ali o profeta de Deus. E milagre ninguém se compra, milagre ninguém se conquista. Deus é quem abençoa pelos méritos da pessoa. E nós sabemos aqui que a Bíblia nos diz que Naamã se indignou. Aqui no versículo 11 diz: porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocar o nome do Senhor, seu Deus, e passaria a sua mão sobre o lugar restaurado, sobre o lugar e restaurar a lepra. Amados e queridos amigos, ele simplesmente querendo ser uma autoridade, mas nesse momento ele tinha que ser servo, ele tinha que obedecer a ordem de Eliseu, mas ele preferiu, como ele era o general do exército, ele também queria ser uma autoridade maior através dos seus méritos. Mas nós vemos aqui que ele simplesmente se indignou e ainda disse: porventura no ar o Ábada e Farpa, rios que existe em Damasco de águas cristalinas, não existe águas mais limpas do que em Damasco. Em todo Israel não existe água mais limpa do que em Damasco. Não poderia eu mergulhar nas águas do rio Ábana e Farpa? E nós vemos ali o orgulho deste Naamã. Ele não queria mergulhar no rio Jordão, porque o rio Jordão, as suas águas eram escuras, suas águas eram barrentas, e ele precisava se humilhar, ele precisava deixar o orgulho, e precisava obedecer o profeta. E nós sabemos que os seus servos disseram: mas é tão fácil, porque você não vai lá e mergulha. Se ele mandasse você fazer coisa maior, você fazia. Agora simplesmente dá 7 mergulhos no rio Jordão. E as pessoas começaram a aconselhar ele. As pessoas que estavam em suas voltas começaram a aconselhar. Os seus servos, os seus soldados começaram a lhe aconselhar. E a Bíblia nos diz
que ele então foi convencido pelos conselhos dos seus amigos e foi e deu 7 mergulhos no Jordão. E a Bíblia nos diz que quando ele deu o 7º mergulho, a sua pele se transformou tão limpa e pura como a pele de uma criança. Então ele reconheceu que o poder de Deus, o poder que estava ali na vida do profeta, realmente, de fato, era a realidade. Quantas e quantas pessoas, às vezes pela sua ignorância, às vezes pelo poderio que tem sobre ele, precisa de alguém para lhe aconselhar. Quantas e quantas pessoas que se acham poderoso, que se acham o máximo, precisa de alguém ao seu lado para lhe orientar, para lhe dar uma mão em determinada situação, porque às vezes as pessoas querem usar o seu poder, e a Bíblia diz que não é por força nem por violência, e nós sabemos aqui que através das palavras suaves dos seus servos, dos seus soldados, ele então obedeceu e recebeu o benefício, a cura divina. Mas eu agora pergunto, quando este Naamã, este general do exército, se dignou contra o profeta, contra Deus, no meu ponto de vista, ele foi curado porque Deus tinha compromisso com a palavra da menina e Deus tinha compromisso com o profeta. E ele sim precisava reconhecer o poder de Deus também, através do milagre, para se humilhar. E nós vemos mais embaixo a passagem do texto, que ele creu na palavra, levou 2 cargas de animais, 2 cargas em 2 animais de terra ali de Israel, para que pudesse servir o Deus Todo-Poderoso. Através do milagre, serviu de um grande testemunho. Quem sabe se aonde ele chegou, ele não começou a falar do Deus vivo para o seu exército, para os soldados, e a semente foi plantada, porque ele ouviu através de uma menina que saiu de Israel e foi cativa para a Síria. Essa menina era uma semente que foi plantada ali no lar da sua senhora, da sua serva, e nós sabemos em que essa semente ela veio a germinar. Quantas e quantas pessoas às vezes conhecem a Deus, recebeu o milagre e não pregou a palavra, às vezes ficou calada, e você precisa falar de Deus, você precisa contar os milagres que Deus tem feito na sua vida, assim como fez a menina anunciou o evangelho, a menina falou do Deus Todo-Poderoso, Deus cumpriu o milagre na vida de Naamã, porque Deus tinha compromisso com a palavra do profeta, Deus tinha compromisso com a mensagem da menina. Assim somos nós, quando muitas vezes a gente prega para uma pessoa que não acredita em Deus, que é incrédulo, e muitas vezes nós começamos a falar de Deus, Deus trabalha no coração e transforma, Deus muda a vida daquela pessoa e ela passa também a servir ao Senhor. Quantas e quantas pessoas do coração duro que precisa a voz de um mensageiro como aquela menina. Quantas pessoas do coração duro precisam ouvir a voz do evangelho como aquela menina fez. Quantas e quantas pessoas precisam de um exemplo assim como o homem de Deus, porque nós vimos que Sulamita chamou ele de santo homem de Deus por causa do seu testemunho que falava mais alto. Eliseu, por onde ele passava, ele não deixava rastro negativo. Eliseu, por onde ele passava, as pessoas olhavam para ele e via que de fato, que realmente ele era um homem de Deus, um profeta que deixou um legado extraordinário, histórias lindas que ainda hoje marca a vida do cristão através das histórias de poder, de milagre de Eliseu, que realmente eu confirmo a palavra de Sulamita. De fato, Eliseu era um santo homem de Deus, porque o que ele falava se cumpria. Eliseu tinha realmente em depósito abundância com Deus, porque quando ele falava, Deus cumpria. A palavra de Eliseu acontecia cabalmente, porque Deus agia na vida do seu servo. E nós vemos aqui
que Naamã foi curado. E ele agradeceu ao profeta, quis pagar o profeta, mas o profeta não quis um centavo. E nós vemos nos dias de hoje, muitas pessoas às vezes que não recebem a cura imediato e fica mudando de igreja, indo para um lado, indo para outro, atrás de milagre. Naamã foi longe, andou muito atrás de milagre, mas Deus abençoou grandemente, porque Deus tinha compromisso com a sua palavra. Ainda hoje a palavra de Deus fala em corações de pessoas endurecidas, em corações de pessoas mal agradecidas, mas fique no lugar da benção, porque os sinais seguem aos que crerem, como está escrito lá em Marcos, é o capítulo 16 e o versículo 17, eis que os sinais seguirão aos que crerem, em meu nome falarão em línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, dano algum lhes será feito, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Assim é a pessoa que tem fé e acredita em Deus. Não adianta estar pulando de um lado para outro, porque os milagres servem àqueles que crê. Então nós vemos aqui que Naamã foi curado e foi beneficiado pelo um grande milagre da parte de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que muitas pessoas que correm atrás de milagre possam crer no Senhor, e que muitas pessoas que têm o testemunho e que são pessoas de Deus, que venham testificar, que venham falar do nosso Deus, assim como a menina falou para a sua senhora, assim como a menina pregou longe da sua terra natal, longe do seu lugar de origem, longe